Seguimos aqui no Jornal da Manhã e falamos mais uma vez sobre os impactos do anúncio do novo tarifaço de Donald Trump contra os produtos brasileiros. Para tratar do tema, a gente recebe o deputado federal pelo PT do Maranhão, Rubens Pereira Júnior. Deputado, bom dia, muito obrigado por atender aqui o jornalismo da Jovem Pan essa manhã. Bom dia. Deputado, a gente teve ontem a manifestação dos presidentes de Câmara e Senado pregando que a gente tenha um diálogo para tentar contornar esse tarifaço do Donald Trump e, por outro lado, também chegaram a citar a lei de reciprocidade. É mais ou menos dentro daquilo que o presidente Lula também se manifestou, que se tenta o diálogo, mas se isso não for possível, OMC e, quem sabe, uma lei de reciprocidade seriam alternativas para o Brasil. Como é que isso está mexendo aí com o senhor, com os seus pares dentro do Congresso, deputado? A linha é exatamente essa. Isso nos une, a defesa do Brasil. Portanto, independente de posições partidárias, a maioria dos congressistas saiu em defesa do país e contra essas medidas arbitrárias. A política tarifária internacional não pode ser misturada com qualquer questão político-partidária. E o presidente Trump, na carta que assim endereçou, ele diz expressamente que os motivos daquele tarifário são motivos políticos. É uma tentativa de interferir num processo que tramita na Corte Judicial do país. É inadmissível. Nós queremos um judiciário livre, independente, forte, que respeite a Constituição e não que seja intimidado por uma nação estrangeira. Isso chega ao cúmulo do ridículo. É absolutamente impossível que nós aceitemos tamanho constrangimento, tentativa de constrangimento em relação à Suprema Corte do país. E olha que eu sou adversário político do ex-presidente Bolsonaro, mas eu quero que ele tenha todos os seus direitos constitucionais garantidos, a ampla defesa, devido processo legal, houve transmissão do seu julgamento, é óbvio que ali não é um julgamento de exceção, então este tema não pode ser confundido, não pode ser misturado, não pode ser trazido para a discussão de política tarifária. Os Estados Unidos têm a balança deficitária com a maior parte dos países do mundo, mas com o Brasil não. Com o Brasil, inclusive, ele é superavitário. A gente compra mais dele do que vende. Então, acho que a medida da reciprocidade é um caminho possível, que nós não desejamos aplicá-la. O poder político do país mostrou unidade quando tem a nota do presidente da Câmara, do presidente do Senado e o posicionamento firme do presidente da República. Pouquíssimos radicais continuam defendendo mais os Estados Unidos do que o país, e o que nós temos que fazer é isolar esses radicais. A gente isola os radicais e dialoga com quem quer defender o Brasil, e eu acho que o Trump deve revogar essa medida, talvez até esta semana ou na próxima semana, porque esse é o modo de negociação dele. Ele chega de forma estapafúrdia, barulhenta, coloca uma suposta sanção muito alta e depois recua. Acho que isso vai acontecer. O ruim é que até lá isso prejudica a segurança jurídica dos negócios. O que o empresariado quer é uma previsibilidade. Várias cargas que já estavam sendo despachadas para os Estados Unidos, que agora estão suspensas. E eu acredito que hoje o mercado global está tão interligado que, se os Estados Unidos não quiserem adquirir esses produtos, rapidamente nós encontraremos outros comerciantes mundo afora para adquirir os produtos brasileiros. Deputado, muito bom dia para o senhor também. Queria uma avaliação sua da capacidade do governo de negociação, né? O que, na sua avaliação, o governo tem que fazer até o dia 1º de agosto para tentar, alguma forma, né, de repente até postergar essa data do início da cobrança dessa tarifa? Diplomacia. Os nossos meios diplomáticos precisam fazer isso urgentemente e vem fazendo. É possível também se chamar a embaixadora dos Estados Unidos para ela prestar esclarecimentos, afinal de contas isso facilita todo o processo. É preciso um posicionamento firme em defesa do Brasil, isso foi feito não apenas pelo presidente da República, o vice, mas também os presidentes das casas legislativas. E do ponto de vista legislativo em si, pouca mudança é necessária. A lei que prevê a possibilidade de reciprocidade já foi feita. O Congresso Nacional já deu essa autorização para o Poder Executivo. Falta regulamentar, essa regulamentação tem que estar pronta, tem que ter também o diálogo com outros países, porque isso, se acontece hoje com o Brasil, daqui a pouco vai acontecer com outros países. É uma oportunidade do mundo se unir contra essa política tarifária desmedida
medida do ponto de vista político. Se esse fosse o interesse da nação dos Estados Unidos por questões fiscais, arrecadatórias, pouco poderíamos fazer. Os Estados Unidos também são uma nação soberana, mas a partir do momento que ele confunde político partidário, interferência no poder judiciário, com política tarifária, aí está errado, o mundo precisa resistir. Nós já tivemos prêmios Nobel se manifestando nesse assunto, a comunidade internacional soou muito mal essa medida do presidente Trump, e é uma oportunidade para o governo brasileiro, inclusive, mostrar que está defendendo o Brasil acima de qualquer coisa. Deputado, saindo um pouco desse tema e passando para um assunto que também é importante, principalmente para o governo, né? Promessa do candidato Lula e que hoje é presidente, que é a questão do imposto de renda. Ontem a gente teve o parecer do relator Arthur Lira, optando pela manutenção, né, da alíquota de 10% para as pessoas que ganham R$1.200.000 ao ano ou mais. E, além disso, ele elevou um pouco ali a faixa dos 7.000 para 7.350 no que diz respeito à redução parcial do IR. É um parecer que o senhor entende bem formulado, deve ser aceito? Que tipo de opinião que o senhor tem a respeito desse trabalho do Arthur Lira? Olha, no Brasil, a gente está entre as 10 maiores economias do mundo, mas, por outro lado, está entre os 10 países mais desiguais do mundo. Há um contrassenso. E um dos motivos disso, dentre tantos, é, sem dúvida alguma, nosso sistema tributário. Nosso sistema tributário ele é injusto, ele é regressivo, ele é de difícil entendimento. Tem gente que chama de manicômio tributário diante da dificuldade do emaranhado de normas e complicações. Na prática, no Brasil, é o seguinte, e especialmente se falando de renda. Quem ganha pouco, paga muito. E quem ganha muito, paga pouco ou quase nada. E isso está errado. Por isso que o projeto enviado pelo presidente Lula corrige essa distorção. A partir de agora, quem ganha pouco não vai pagar nada de imposto de renda. E quem ganha muito vai pagar um pouquinho a mais. E esse projeto foi encaminhado para a Câmara e ele tinha dois princípios básicos. Um, da justiça social. Quando você garante essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, é dinheiro do bolso do mais pobre. Hoje essa pessoa paga R$400 por mês de imposto de renda. Ela vai parar de pagar esse imposto de renda e vai gastar com alimentação, com saúde, com transporte, vai circular esse dinheiro na economia real. E para poder garantir essa justiça social, também não pode criar um cofre, um rombo nos cofres públicos. Não pode ter o desequilíbrio. E esse é o segundo ponto do projeto, que é justamente o equilíbrio fiscal, a neutralidade fiscal. O governo não pode arrecadar com essa matéria. Ele tem que equiparar, anular a ausência de receita com essa nova alíquota. E com a medida adotada pelo presidente Lula, cobrar até 10% de quem ganha acima de 50 ou 100 mil reais por mês, que seria o segundo projeto, os super ricos. Então, quem ganha mais de 100 mil por mês vai ter que pagar uma alíquota máxima de 10%. É mais ainda do que um professor paga. O professor que ganha 5 mil reais, ele paga 27,5%. O servidor público paga 27,5%. Então, os super ricos vão pagar no máximo 10%. O que o relator fez ontem? Ele disse, está tendo um excesso de arrecadação aqui por parte do governo. E isso nós não queremos, nós queremos a neutralidade. Portanto, o que nós vamos fazer é baixar o imposto do super rico ou aumentar para mais pessoas serem beneficiadas. Ele escolheu o segundo caminho. Então, ele ampliou a redução do imposto de renda para quem ganha até R$7.350. O projeto ficou assim, quem ganha até 5 mil não paga nada de imposto de renda, entre 5 mil e R$7.350 você vai ter um desconto, e quem ganha acima de 100 mil reais vai pagar até 10%. Portanto, o projeto ficou mais justo e mais neutro, que eram os dois princípios que nós queríamos proteger tanto. Teve pedido de vista e provavelmente nós vamos retomar na quarta-feira pela manhã a votação dessa matéria na comissão especial, mas encerraremos ainda antes do recesso parlamentar. Deputado, rapidamente, antes da gente encerrar a entrevista, o Arthur Lira falou ontem em neutralidade, né, entre a renúncia fiscal e o que vai ser arrecadado, né? Como garantir essa neutralidade e como esse projeto, na sua avaliação, vai ser bom para o país? Garante a neutralidade justamente quando você aumentou o beneficiado. Como é que ele é bom? Na prática, um professor hoje que ganha R$4.800, ele paga R$400 por mês de imposto.
Daqui para frente ele vai parar de pagar esse imposto. E o que vai acontecer? Esse dinheiro vai circular. E vai circular gerando mais atividade econômica, mais emprego, o que é bom para todo mundo. Então você faz justiça tributária. Não é razoável você cobrar 15, 20, 30% de quem ganha 5 mil e a alíquota efetiva dos super ricos, aqueles que ganham mais de 100 mil por mês, é 2%. Então chegou a hora de enfrentar essa regressividade tributária que nós temos no Brasil, que é justamente essa história de quem ganha muito pagar pouco. O projeto é perfeito? Não, mas é um passo na direção correta, no sentido de garantir mais justiça tributária. Então, primeiro nós fizemos a reforma tributária no consumo, que entra em vigor a partir do ano que vem, a partir de 2027, perdão. E agora nós começamos a fazer a reforma tributária na renda. Então, a partir do projeto, a gente corrige essa distorção. Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga um pouquinho a mais. É assim que é praticado no mundo inteiro, chegou a hora de fazer isso no Brasil também. Deputado Rubens Pereira Júnior, PT do Maranhão, muito obrigado pela gentileza da entrevista à Jovem Pan. Um bom dia aí para o senhor. Obrigado.